E pessoal, listinha básica para vocês aí, tá? Questãozinha de juros simples. No balancete de uma empresa consta um certo capital. Um certo capital, então não tem o capital. Aplicado a uma taxa de 30% ao ano. Não esqueçam disso. Taxa 30% ao ano. Durante 8 meses. Rendendo um juro simples no valor de 192. Então, os juros foi de R$ 192. Qual é o capital aplicado? Lembra o seguinte, juros simples, duas fórmulas zeta. Primeira fórmula, dos juros. Capital vezes taxa vezes tempo. Outra, montante é igual a capital mais juros. Juros é o quanto que está rendendo a aplicação. Tá? E o montante é o valor que eu apliquei mais o rendimento. Ok? Então vamos lá. Para eu achar o capital, eu vou utilizar a primeira fórmula aqui. Ok? Porque eu tenho juros, tenho taxa e tenho tempo. Vai sobrar a letra do capital, então eu utilizo essa fórmula. Tá? Agora, temos um probleminha aqui a ser resolvido antes da aplicação da fórmula. Tempo e taxa estão em unidades de tempos diferentes. Uma está em ano, ao ano, e outra está em meses. Então, preciso que eles fiquem na mesma unidade de tempo. Tá? Então, eu vou transformar o tempo. Eu sempre indico vocês transformar tempo, porque lá nos juros compostos, ele não aceita transformar a taxa anual em taxa mensal. Ok? Então, vamos lá. Para transformar meses em ano, vocês vão fazer o seguinte. Um ano equivale a 12 meses, certo? Então, transformar meses em ano, eu tenho que dividir por 12. Então, 8 meses equivale a 8 dividido por 12 anos. Certo? Simplifica aqui, ó, divido por 4 em cima, 4 embaixo. Vai ficar 2 sobre 3 ano. Ok? Então, 2/3 de anos equivale a 8 meses. Agora, aplicando na fórmula, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é 192. Capital é o que eu estou procurando. E a taxa é 30%. Então, 30 sobre 100. Vezes o tempo, que é 2 sobre 3, tá? Agora, antes de multiplicar, posso simplificar aqui. Aí ficou 3 sobre 10. Multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui embaixo é 1. Tá? C vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes C, 6C. 1 vezes 10, 10 vezes 3, 30. É igual a 192. Simplifica aqui, ó, divido por 6 em cima e embaixo. Vai ficar 192. C sobre 5. Agora é só multiplicar. Cruzado, né? Fração igual fração, multiplica aqui cruzadão, tá? Então, 1 vezes C, C, 5 vezes 192. 10 sobe 1, 45, 46, sobe 4, 5, 960. Segunda questão. João aplicou 20 mil reais. Então, 20 mil é o capital. Durante 3 meses. Tempo, 3 meses. A uma taxa de 6% ao mês. 6% ao mês. Opa, está na mesma unidade de tempo. Aqui está ok, não preciso transformar nada aqui. Qual o valor recebido no final dessa aplicação? O valor recebido no final dessa aplicação é o montante. Tá? Porque o que ele vai receber no final da aplicação? O valor que ele aplicou, mais os juros que rendeu. Se perguntasse, quanto que rendeu de juros? Aí seria somente os juros. Só que para encontrar o montante, primeiro tem que encontrar os juros. Porque o montante é igual ao capital mais juros. E os juros é CIT. Então vamos encontrar primeiro os juros. Juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo.
Capital 20 mil. Taxa 6%, então 6 sobre 100, vezes o tempo, que é 3. Posso cortar esses 2 zeros com 2 zeros aqui. Então sobrou 20 mil, desculpa, 20 mil não, perdão, 200 vezes 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Certo? Vai ficar 200 vezes 18. Vou fazer mais devagarzinho aqui, tá? Multiplicar por número que termina com 0, esquece 0. Multiplico 2 vezes 18, 36. E acrescento os 2 zeros. Então, os juros é de 3.600. Logo, o montante é o valor que ele aplicou mais 3.600. Vai dar 23.600. Próxima. 15. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio. Então, ele aplicou um capital, que eu não sei qual que é, vou colocar uma interrogação aqui, há um tempo de 1 ano e meio. Aqui a taxa está em meses, então eu vou transformar isso aqui em meses já. 1 ano e meio é 12 meses mais 6 meses. Então vai dar 18 meses. Sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês. Então taxa 5% ao mês. Gerando no final do período um montante de. Então o montante é de 35.530. Determina o capital. Beleza. Para determinar o capital, eu tenho um montante, eu tenho um montante. Então, eu tenho que colocar na fórmula do montante. Aí, beleza. Montante, 35.530. Capital eu quero encontrar. Juros. Os juros, galera, é a mesma coisa que CIT. Então, no lugar desse J, eu vou colocar CIT, que é capital vezes taxa vezes tempo. Capital vezes taxa, que é 5%, vezes o tempo, que é 18. Certo? Pronto. Agora, eu tenho uma equação que tem somente a incógnita C, que é o capital. Aqui, multiplicação, multiplico reto, tudo reto aqui, certo? Então, 5 vezes 18, 90. 90 vezes C, 90C. Tá? Então, fica 90C dividido por 100. Agora, 90C dividido por 100 vai ficar 0,9. Então, C mais 0,9C, 35.530. C mais 0,9, aqui é 1C, tá? 1C mais 0,9C vai ficar 1,9C, 35.530. Aí eu passo dividindo 1,9. Opa. 30 dividido por 1,9. Aí eu faço essa divisão. Coloco uma vírgula, um zero aqui e cancela essa vírgula. Certo? Vai ser por 1 aqui, que vai dar 19, certo? 19 menos aqui, passa dividindo, passa 15, vai dar 6 e vai dar 1. 16, desce o 5. E agora eu verifico que número multiplicado por 19 se aproxima mais de 165, que vai ser o 8. 8 vezes 19 vai dar 152. Aqui vai dar 3, 1, 0. Abaixa o 3. Agora repita o processo. Verifique que número multiplicado por 19 chega perto de 133, que é o 7. 7 vezes 19, 7 vezes 19 vai dar 133 certinho. Certo? Que deu 0. Aí o que eu tenho que fazer? Acrescentar mais 2 zeros aqui, porque sobrou 2 zeros, acrescento 2 zeros. Então, o capital é de 18.700. Uma pessoa investiu R$1.000, então investiu o capital.
a uma taxa de 2% ao mês, durante 3 meses. Então, tempo, 3 meses. Qual o valor do montante? Só que aqui é juros compostos. Fórmula dos juros compostos, capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Certo? Aí eu aplico nessa fórmula. Montante, que ele quer saber o montante. Capital, que é 1.000. 1 mais a taxa, que é 2%, transforma em decimal. 0,02, que é andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Elevado ao tempo, que é 3. Certo? Então fica 1.000 vezes 1,02 elevado a 3. Aí vai ter que fazer essa multiplicação. 1,02 elevado ao cubo. O elevado ao cubo nada mais é que multiplicar ele 3 vezes. 1,2 elevado ao cubo é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Essa multiplicação aqui resulta em 1,061208. Então fica 1.000 vezes 1,061208. Multiplicar por 1.000 é andar 3 casas para a direita. Então essa casa, ó, anda 3 casas. Ó. Então o resultado vai ficar 1061,21, arredondando para essa casa aqui, tá bom? Beleza. 17. Um capital de 2.500. Então, 2.500, capital 2.500, foi investido a um juro composto durante 36 meses. Tempo, 36 meses. Então, 36 meses. Há uma taxa de juros de 2% ao ano. Opa! 12% ao ano. Então, nesse momento, ó, eu tenho que colocar essa unidade de medida na mesmo padrão, na mesma unidade de medida. Aqui está em mês, aqui está em ano. Vou transformar o mês em ano. Lembre o seguinte, um ano equivale a 12 meses. Então, daqui para cá, eu divido por 12. Então, 36 meses equivale a 3 anos. Certo? Qual é o montante gerado? Montante. Então, agora eu venho e aplico aqui. Montante é igual ao capital, que é 2.500, vezes 1 mais a taxa, 12%, anda 2 casas para a esquerda, 0,12. 1 mais 0,12 elevado ao tempo, que é 3. Aqui é um mais, não é vírgula não, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor escrito. Então vai ficar 2.500 vezes 1,12 elevado ao cubo. Aí faço a mesma coisa, tá? 1,12 multiplicado 3 vezes, tá? Então, 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 vai dar 2.500 vezes, resultado desse cubo aqui, 1,405, arredondando, tá? Estou arredondando esse valor, vezes 2.500, que vai dar essa multiplicação, resultará em 3.512,50. Ok? Vamos lá. 18. Estatística. A tabela abaixo apresenta as 10 notas da prova de uma disciplina. Então aqui tem os alunos e aqui é a nota. Nessa condição, qual é a nota modal? Nota modal é nada mais que eu quero descobrir a moda dessa tabela. Ou seja, verificar qual desses dados aparecem mais. Beleza, o 8 apareceu 1, 2, 3. Então, o 8 apareceu 3 vezes. O 5 apareceu 1, 2. Então, o 5 apareceu 2 vezes. O 6 apareceu 1, 2, 2 vezes também. O 9 apareceu 1, 2. O 9 apareceu 2 vezes. E o 4 apareceu apenas uma vez. Então, a moda aqui é o 8, que é justamente o elemento que mais aparece. Fechou?
Então, vamos lá. 9. O quadro a seguir mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna à esquerda mostra o número de gols marcados. E a coluna à direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então aqui tem o número de gols e a quantidade de partida. Utilizando as informações da pesquisa, determine a média de gols, faltou um D aqui, né? De gols marcados nas partidas analisadas. Então, beleza. Aqui eu tenho uma tabela que mostra a frequência e a variável analisada, ok? Para calcular esse tipo de média, eu tenho que fazer o quê? Número de gols vezes a quantidade de partida que ocorre, número de gols vezes a quantidade de partida que ocorre, número de gols vezes a quantidade de partida que ocorre, vezes a quantidade de partida que ocorre, e assim eu faço. Certo? E depois eu divido por quem? Pela total da frequência. O total da frequência é 5 mais 8, 5 mais 3, 8, com 4, 12, com 3, 15, com 2, 17, com 2, 19, com 1, 20. Então, o total da frequência é 20. Então, eu faço essa multiplicação, somo essa multiplicação e divido por 20. Então, vai ficar 0 vezes 5, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. E 7 vezes 1, 7. E faça a somatória desses elementos. E depois faço a divisão por 20. Essa é a média. Tá? Somando aqui, vamos lá. 7 com 8, 15. 9 com 3, dá 12. 8 com esse 12, vai dar 20. Então, 20 mais 15, 35. Com esse 10 que faltou aqui, 45. Dividido por 20. Isso vai dar 2,25. Tá bom? Vou fazer essa divisão aqui, só para vocês verem como foi feita. Aqui vai ser por 2, que vai dar 40. Sobrou 5. Coloca uma vírgula e um zero. Por 2, que dá 40. Sobrou 10. Como que já foi acrescentada uma vírgula e precisa acrescentar alguma coisa, eu posso acrescentar aqui sem precisar nada aqui. Aqui vai ser por 5, que vai dar 100. Então, resultou em 0, 2,25. 20. A tabela abaixo apresenta a distribuição da quantidade diária de processo administrativo recebido por uma repartição pública e o número de dias úteis em que essa quantidade foi registrada. Os dados foram coletados no período de 200 dias úteis. Então aqui está até total. Ó, frequência, ó, 200 dias. Número de processos. O 0 aconteceu em 10 dias. Um processo aconteceu em 30 dias. E assim sucessivamente. Ele pede para determinar a mediana. Lembra o seguinte, que a mediana nada mais é mediana. Mediana é o termo central. Só que vocês têm que ver o seguinte, aqui a quantidade de elementos não é uma quantidade par, então não tem um termo central só. Por exemplo, se eu tiver 4 elementos, quem que é o termo central aqui? Esses dois. Então, há um problema a ser resolvido. Quando a quantidade de elementos for par, que é justamente o que ocorre aqui, eu não tenho um termo central. Eu vou ter 2 termos centrais. Tá? Se for ímpar, quantidade ímpar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu tenho o termo central, que já é um termo central. Aí o que eu faço para achar esses dois termos centrais? Pô, 200. 200 dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Para que eu divida em 2 blocos numéricos. Isso aqui dá 100. O que significa isso? Significa que vai ter 100 termos aqui
e 100 termos aqui, o que é lógico. Então, os termos do meio vai ser quem? O centésimo e o centésimo primeiro. Ou seja, quando você dividir aqui, toda vez que você dividir o total por 2, ele já vai dar um termo e também é o próximo, quando for par. Ao ter que achar o centésimo e o centésimo primeiro. Aqui, se você perceber, os dados já estão organizados em rol, que é organizado em ordem crescente. O zero acontece 10 vezes, então já contei 10, foi até o décimo. O 1 tem mais 30, então 10 com 30 já foram 40. Com mais 40, já contei total de 80. Quando eu conto mais 30, isso aqui vai chegar em 110. O que quer dizer isso? Pô, se o 0 até o 2 foi até o 80 e o 3 sobe para o 110, então quer dizer que o centésimo e o centésimo primeiro é o 3. Então o centésimo é o 3 e o centésimo primeiro também é o 3. Quando os dois termos são iguais, não, vamos lá. Pego os dois termos e faço a média desses dois termos, porque não, eu tenho que fazer a média dos dois termos centrais. 3 mais 3, 6 dividido por 2 dá 3. O que eu ia falar? Que quando os dois termos são iguais, a mediana é próprio ele, tá? Vamos lá. 21, agora já são cálculo de possibilidades. 21. Quantos números de 3 algarismos? Então, número de 3 algarismos que tem um dígito aqui e um dígito aqui. Por exemplo, 102 é o número de 3 algarismos. Tem um dígito, um dígito e um dígito. Um algarismo, um algarismo, um algarismo. Podemos formar com os algarismos do número 3.857. Então, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 3, 8, 5 e 7? Ok? Só que os algarismos têm que ser o quê? Distintos. Beleza? Como eu quero formar o número de 3 algarismos, eu tenho que escolher um algarismo para centena, um para dezena e um para unidade. Para centena eu tenho 4 possibilidades, que é qualquer um desses 4. 3, o 8, o 5 ou 7. Só que como tem que ser distinto, para dezena eu vou ter só 3 possibilidades, porque eu já escolhi um aqui. Então o que eu escolhi para centena não posso escolher para dezena. Ou seja, que sobra 2. 4 vezes 3 vezes 2, 24 números que podem ser formados. 22. Para formar uma senha alfanumérica é uma senha que contém números e letras, composto por duas letras, ou seja, uma senha vem uma letra, seguidas de dois números, número e número. É igual a 21, só que ao invés de ser algarismo, 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 é letra, letra, número, número. Agora vamos falar. Camilo resolveu utilizar as letras do seu nome. Então, aqui, ó, que são as letras, só pode ser o C, o A, o M, o I, o L e o O. E os algarismos do ano de seu nascimento, 1983. Então, aqui só posso usar o 1, o 9, o 8 e o 3. Quantas possibilidades de senha ele pode ter? Agora vamos contar. Só que, diferente da 21, ele não falou que as letras aqui têm que ser distintas. Então, quer dizer que pode ser iguais. O que quer dizer isso? Eu posso usar C, C1 e 1 como senha. Ok? Posso usar A, 1 e 1, LL33, MI19, tá? Então, quer dizer o seguinte, que para primeira letra, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso usar o C, o A, o M, o I, o L e o O. Para a segunda letra, também tem 6 possibilidades. Posso usar o C, o A, o M, o I, o L e o O. Para o primeiro algarismo, primeiro número, eu posso usar o 1, o 9, o 8 ou 3. 4 possibilidades. E aqui mesma coisa. 1, 9, 8, 3. Fazendo a multiplicação disso tudo, vai dar 576 possibilidades. Ok? Próxima. 23. Na Olimpíada de Matemática de uma escola, inscreveram-se 20 alunos. Nessa Olimpíada serão premiadas os 3 primeiros colocados. Quantas possibilidades de premiação tem? Então tem que escolher um para o primeiro lugar, um para o segundo lugar e um para o terceiro lugar. Como são 20 alunos, o primeiro lugar eu tenho 20 possibilidades de colocação. Só que como é uma premiação, o primeiro lugar não pode ser quem? O segundo na Olimpíada.
Então quer dizer que aqui sobraram 19 alunos. Como eu já coloquei 2 alunos aqui, vão sobrar, dos 20 vão sobrar 18. Aí eu faço a multiplicação, 20 vezes 19 vezes 18, que vai dar 6.840. 24. Agora a probabilidade. Último conteúdo. Considere um dado de 12 faces numeradas de 1 a 12. Então tem um dado de numerada de 1 a 12. O que eu tenho que fazer na probabilidade? Primeiro, contar meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? É um conjunto formado por todos os resultados possíveis que pode acontecer. Bem, quando eu lanço um dado, os resultados possíveis que pode acontecer é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Ou seja, o número de possibilidade do espaço amostral é 12. Tudo bem? Eu tenho que sempre ser isso, espaço amostral, que é o conjunto formado por todos os resultados possíveis que pode dar. Aí fala, qual é a probabilidade de o jogo, ao jogar esse dado, a face voltada para cima ser o número primo? Agora, isso daqui é o evento, que é justamente o que eu quero que dê como resultado. Então você tem que separar em duas condições. O espaço amostral, que é o conjunto formado por todas as possibilidades, e o conjunto A, que é o evento, que é o conjunto formado pelo resultado que eu quero que dê. Eu quero que dê um número primo. Agora, para dar um número primo, pode sair o 2, pode sair o 3, pode sair o 5, pode sair o 7, pode sair o 11. Por que eu paro aqui? Porque o meu evento tem que ser os elementos que estão aqui dentro. Tá? Ele quer que dê um número primo, mas ele não fala qual é. Então, todos esses me satisfaz. Então, o número do meu número de elementos do evento é igual a 5. Agora, o que é a probabilidade? A probabilidade de ocorrer esse evento é o número do evento que eu quero que ocorra sobre o número de possibilidade total, que é 5 para 12. Eu tenho 5 possibilidades dentro das 12 de resultados possíveis. 25. Qual a chance de, ao escolhermos aleatoriamente uma letra do nosso alfabeto composto por 26 letras, ou seja, eu vou escolher uma letra do alfabeto. Então, espaço amostral. Quem que é o espaço amostral? Do A até o Z. Quantas letras tem? Ele até dá aqui pra gente. O número do meu espaço amostral é 26. Agora o que eu quero que dê? Qual a chance, escolhemos aleatoriamente uma letra do nosso alfabeto composto por 26 letras, ela não ser vogal. Agora, dessas 26 letras, eu sei que tem 5 vogais, que é o A, I ou U. Ou seja, se são 26, 5 vogais, 21 são consoantes. Certo? Agora é o seguinte, eu quero que não seja vogal. Então, o que eu quero que seja é o B, C, D, e não F até o Z, que são 21 possibilidades. Então, a probabilidade de sair esse evento é o que eu quero sobre o total de possibilidades. 26. A escola de Fernanda possui 5 professores de matemática. 3 de história, vou colocar aqui, 5, math, 3, história, 5 de português e 2 de educação física. Então, o total que eu tenho aqui é de 15. 15 professores, tá? Vai ser importante isso. Um desses professores será escolhido por um sorteio para participar de um encontro internacional. Então, meu espaço amostral são todos esses professores. Ou seja, o número do meu espaço amostral é 15. Porque eu posso escolher qualquer um desses. Então, a chance de escolha são 15 professores. Agora vem o que eu quero. Qual é a chance de sorteado ser um professor de história? Então, o que eu quero que dê, que é o meu evento, é o professor de história. Qual que é o número de elementos do professor de história?
3. Então, a probabilidade de sair um professor de história é 3 sobre 15. Ou seja, 3 dentre os 15 professores. Ah, desculpa. Aí simplifica aqui. Dividir por 3 em cima e 3 embaixo. Dá 1/5. 27. Considere as urnas A e B. Na urna A, vou colocar aqui na urna A, e aqui a urna B. Na urna A tem 4 bolas brancas e 8 vermelhas. Na urna B tem 5 brancas e 3 vermelhas. Ok. Uma urna será escolhida ao acaso. Então, pessoal, só para vocês entenderem, aqui eu vou ter o cálculo de duas probabilidades, tá? Primeiro, de escolher a urna e retira-se uma bola ao acaso. Então, vou ter que primeiro escolher a urna e depois escolher uma bola. Então, vou ter que calcular a probabilidade da urna vezes a probabilidade da bola que eu quero que saia. Tudo bem? Qual a probabilidade de escolher a urna A? Então, beleza, vamos lá. Repare que aqui eu tenho duas urnas. Então, calcular primeiro a probabilidade da urna A. Eu tenho duas urnas, certo? Então, a possibilidade total de escolha, que é meu espaço amostral, é duas urnas. Eu estou fazendo da urnas. Duas. Só que eu quero que saia A. Então, uma possibilidade só. Então, é 1 sobre 2. Fechou? Então, eu quero escolher a urna A e a bola vermelha. Agora, eu quero escolher uma bola vermelha. Só que, como eu escolhi a urna A, eu esqueço essa urna B. Vou olhar só para A. Beleza. Vou enfiar a mão dentro da urna A. Eu tenho 12 possibilidades de espaço amostral, porque eu posso tirar tanto a bola branca como a bola vermelha. Então, são 12 possibilidades totais. Só que eu quero que saia quem? A bola vermelha. Então, eu tenho 8 que eu quero. Então, a possibilidade de sair a bola vermelha é 8 de 12. Aí eu multiplico aqui. Vai ficar 8 sobre 24. Simplifico por 8 em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 3. 3, acho que faltam 3 questões. Em uma empresa, existem 3 gerentes, A, B e C. Então, grupos de gerentes, A, B e C. E 8 vendedores. Vendedores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será selecionado um funcionário de cada cargo para o treinamento. Então, tem que escolher um gerente e um vendedor. Qual a probabilidade de a dupla ser formada por um gerente A e por um vendedor com um número maior ou igual a 5? Então, o que eu quero que saia? Eu quero que saia o seguinte, eu quero que saia o A e um vendedor maior ou igual a 5. Aí eu calculo a probabilidade. De novo, igual ao anterior. Como são o E aqui, são duas probabilidades que eu tenho que calcular. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, calcular do gerente. Eu quero que saia um dos 3. Vezes, agora eu quero o vendedor, o 4 dos 8. Aí eu multiplico o resto. Ó. 4 sobre 24. Divido por 4, em cima e embaixo, vai dar 1/6. Um casal decide que terá 3 filhos. Qual a probabilidade dos 3 filhos serem de sexo feminino? Então tem que sair um filho, tem que calcular a probabilidade desse primeiro filho, do segundo filho e do terceiro filho. Mas como os 3 filhos têm que ser de sexo feminino, então, feminino, feminino, feminino. Nós sabemos que existem 2 sexos apenas. Então, para sair o primeiro feminino, eu tenho metade de chance. Para o segundo, metade de chance também. E o terceiro filho, metade de chance. Então, multiplicando isso tudo, vai ficar 1 sobre 8. E a 30, penúltima. Em um lote de 20 peças, 16 são perfeitas e 4 são defeituosas. 2 peças são retiradas ao acaso. Então, vou retirar a primeira peça e depois a
segunda peça. Letra A. Qual a probabilidade de ambas serem defeituosas? O total de peças não são 20? Então, para a primeira ser defeituosa, eu tenho 4 possibilidades das 20 no total. Agora, como é sem reposição, o que significa sem reposição? Eu tirei a peça lá de dentro e não voltei lá para dentro. Então, como eu tirei a peça lá dentro da caixa, então não tem mais 20 peças, tem 19. Como eu tirei uma defeituosa, então não tem mais 3 defeituosas, tem 4 defeituosas, tem 3. Então, a segunda ser defeituosas, ambas perfeitas, desculpa, ambas perfeitas. Só trocar aqui, tá? Então, perfeita, 16 de 20. Agora, a segunda tem que ser perfeita também. Então, das 20, tirei uma, ficou 19. Das 16, sobrou 15. Então, vai ser 15 sobre 19. Aí, agora, faz essa multiplicação aqui, tá? 16 vezes 15, 240, sobre 20 vezes 19, que vai dar 380. Simplifica, simplifica. Ao divido por 2 em cima e embaixo, vai ficar 12 sobre 19. Ok? 12 sobre 19. Tá? Próxima, letra B. A primeira ser defeituosa, então a primeira tem que ser defeituosa. E a segunda ser perfeita. Só apagar aqui para ficar mais fácil. Então, a primeira ser defeituosa. Eu tenho 20 peças no total, 4 ser defeituosas. Então, tem a probabilidade da primeira ser defeituosa é 4 de 20. É o que eu quero sobre o total. Só que lembre lá, quando eu tirei uma peça, esse daqui não tem mais 20, tem 19. E não tem mais 4 defeituosas, vão ter 3. Só que a segunda tem que ser perfeita. Quantas perfeitas tem? 16. 16 sobre o total, que é 19. Tá? Aí eu multiplico o reto. 4 vezes 16, 64. 20 vezes 19, 380. Ao divido por 4, dá para dividir por 4 em cima e embaixo, tá? Dividindo por 4 vai dar 95 embaixo, por 4 em cima vai dar 16. 16 sobre 95, tá? E a última questão. Em uma sala de aula com 24 meninas e 18 meninos, ou seja, com 24 meninas e 18 meninas, eu tenho um total de 42 alunos, tá? Sorteia-se 2 alunos aleatoriamente, então o primeiro e o segundo. Qual é a probabilidade de os 2 alunos serem meninos? Então, quero que seja menino e menino. Homem, no caso, né? Porque me parece mulher. Deixa eu tirar aqui e colocar um H, porque fica melhor para o entendimento. Menino e menino. Então, eu quero que saia menino. Então, do primeiro, 18 de 42. Só que já foi sorteada uma pessoa. Então, já não tenho mais 42 pessoas para ser escolhidas. Vou ter 41. Como foi um menino sorteado, então já foi tirado o papel de menino. Então, sobrou para 17. Como o outro tem que ser menino, então é 17 de 41. Multiplico aqui. 18 vezes 17, 306. 42 vezes 41, 1722. Divido por 2 em cima e embaixo, tá? Fica 153. Divido por 2 aqui também. Vai dar 861, tá? Aí fim daqui, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.